Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, sejam bem-vindos todos ao programa Filosofando com Samir. Eu saúdo a todos com o símbolo do Fi. Gostaria inicialmente de agradecer os nossos patrocinadores, que são deste programa cultural de engrandecimento filosófico. Primeiramente, EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o Estado com profissionalismo. Agradecemos também a Goldbag, sacolas ecológicas feitas em TNT, que substituem até 500 sacolas plásticas. Pense na sustentabilidade, Goldbag é o caminho certo. E também Rescar Veículos, com quase 2 décadas de mercado, oferece segurança e as melhores condições com financiamento direto, com loja em Estância Velha. Então, feitos os agradecimentos, vamos passar para o mais novo filósofo do nosso programa. Nós vamos falar sobre Aristóteles em 4 programas. E claro que falar sobre Aristóteles é um grande desafio, porque Aristóteles é justamente um resumo do que foi Sócrates e justamente Platão, onde ele estudou. Então, nós vamos intitular esse programa de hoje ele como um grande filósofo, um polímata e também um traidor. Eu vou explicar o motivo da traição, porque ele fugiu das suas origens filosóficas vindas da academia de Platão, onde ele estudou durante 20 anos. Então, vindo de Estagira, que na época não era pertencente à Grécia, hoje ele veio então para Atenas com todos os predicados possíveis. Então ele estudou, como disse, com Platão, teve por influência Sócrates, Pitágoras, Demócrito e Epicuro. E veio também depois ser o grande inspirador de Immanuel Kant, René Descartes e também de Karl Marx. E fundou uma própria academia chamada Liceu. Então, começamos a falar sobre este grande revolucionário, né? Aristóteles trata de princípios de identidade, né? Uma proposta dita assim, numa contradição. Ele não admite a contradição e a dualidade que Platão dava a todos os seus pareceres. Então, o que ele dizia, basicamente, o que é falso, o que é verdadeiro. Então, uma história ou um fato não pode ser um falso verdadeiro e nem um verdadeiro falso. Se nós entendermos bem, o que ele quer dizer é que ele não admite essa dualidade. Então, se nós tivéssemos mais alternativas, toda e qualquer alternativa, ele optaria sempre por uma só. E nunca colocaria 2 ou mais alternativas como sendo parte do seu meio de pensamento. Então, Aristóteles, dessa forma, ele foi justamente um estrangeiro em terra de Atenas,
né? E foi um elemento ligado principalmente a uma produção filosófica individual e bem significante em termos políticos, em termos de organização, em termos de formatação daquilo tudo que vinha sido classificado sistematicamente anterior a ele, da forma com que os outros faziam o parafraseado deles, tanto os próprios sofistas quanto os filósofos, né? Então ele vai criticar e vai romper com esse dualismo de Platão e parte do existencialismo provocativo de Sócrates e vai implantar o seu próprio sistema do conceito de substância e essência. Sendo assim, ele traz uma composição bastante diferente e distingue a sua forma de pensar, colocando em planos, vamos dizer assim, categóricos. Assim como Descartes fez, obviamente, 1000 e tantos anos depois, praticamente 2000 anos depois, Descartes botou o imperativo categórico e ele categorizou ideias. Aristóteles fez a mesma coisa, então trazendo a sistematização e classificação do que era simplesmente ensinado inicialmente por Sócrates ao vento, depois Platão por escrito e depois colocou no seu liceu uma forma de ensinar o que ele considerava ser o seu próprio DNA. Esse DNA dele era muito profundo, enigmático, né? Era chamado de eidos, né? Porque seria então o pré-existente pai da reprodução da prole dos novos filósofos, já com base da junção aristotélica, que para ele era um fundamento novo, com uma certificação diferente do que os anteriores haviam feito. Então ele começa com uma certa impacto de gravidade, né? Dizendo então que todos os corpos se movem em direção ao seu lugar natural. Então não existia algum movimento que fosse voluntário, exceto aquele que tivesse próprio movimento, e ele afirmava, na sua época, que a Terra, por exemplo, ela era estática, né? Não se movia, e que os astros celestes, Sol, Lua, estrelas, esses se moviam ao redor da Terra. Então já começa aí um grande conflito, né? Que lembre-se que antigamente, antes da própria astronomia ser difundida, nós éramos um meio prato sobre as costas de uma tartaruga. Então, como eu disse, ele tirou essa ideia, disse que o mundo era esférico, né? E para ele o que se movimentava justamente era o universo. Então ele já afirmava que existia algo ou alguém muito maior fora do sistema planetário. Então ele já considerou o planeta um globo para poder dizer que ele tinha um conhecimento maior. Então, neste momento, começa um conflito em que ele tira a ideia do demiurgo ou de um ser superior, dito Deus, né? E ele o intitula como o primeiro motor. O primeiro motor era justamente a forma com que ele caracterizava que não existia uma predestinação, seja de sorte, de azar, alguma intervenção divina
na vida do ser humano, mas como primeiro motor, nós éramos impulsionados pelas nossas próprias decisões. O que tem a ver com o hermetismo, né? Ação, reação, a causa e efeito. Então ele já traz também um pouco de Pitágoras e Hermes junto na bagagem, e ele vai indo, vejo que chamar o Todo-Poderoso ou Deus principal de primeiro motor já seria um ato de conflito bastante grande, quebrando então os dogmas dos filósofos e justamente dos demais que se intitulavam aqueles que representavam, né, os grandes pensadores da época. Então uma frase que ele dizia é: o sábio nunca diz tudo que pensa, mas pensa tudo que diz. É uma questão de ação e reação. Ele então descreveu os campos de investigação trazidos como atenuantes ou até colocados como acidentais para algo assim como a lógica. Ele talvez tenha sido o criador da lógica. Ele estudou e ensinou física, política, economia, psicologia, metafísica, meteorologia, retórica e ética. Então, na ética ele encontra um ponto importante que ele dedicou muito da sua observância naqueles que se encontravam falando ao vento, né? Se não tivesse o fundamento do pensar para falar, ele não aceitava, nem como aluno no seu liceu, famoso liceu, né? Então, Aristóteles deu continuidade, estudando causas de fenômenos que ele então trazia e comprovava através dos seus experimentos, né? Ele teve um fundamento como dissemos, aristotélico e platônico, que a cada dia que passava diminuía mais no seu portfólio de ensinamento, e ele ficava cada vez mais individualista no que ele falava, dizendo que tinha então como provar o que ele falava, né? Tendo por fim então a finalidade de ser o mais perfeito, né? Uma semente embrionária da nova filosofia. E com isso, obviamente, houve vamos dizer, uma discussão muito grande, né, entre os que seguiam, né, a Sócrates e Platão, para então um aluno que se rebelou contra os seus mestres e foi criando uma certa maturidade de reprodução que vamos chamar de aristotélica, a partir da palavra ethos, que é costume. Ele criou hábitos de caráter que somente ele introduziu, né, e seguiu uma vida toda em cima dessa ideia, né, em que a eudaimonia, lembro da eudaimonia como felicidade, né, só que as duas ideias, a felicidade tanto boa quanto ruim, mas ele procurava a felicidade boa através da virtude que chamava de areté, né? Então, ele dizia que a virtude, a partir da ética, era então o objetivo do seu ser humano estar vivendo. Então ele, como eu disse, ele usou uma vassourinha e começou a tirar tudo que tinha do próprio Sócrates e de Platão da frente dele e abriu novos caminhos, né? E esses novos caminhos influenciaram todo um mundo, né, de um filósofo vindo de fora, que serviu de exemplo até para depois o próprio São Tomás de Aquino, que nós vamos conversar, né, e outros filósofos modernos utilizam muito
a parte de formação aristotélica desde a sua juventude até o final da sua vida, né? Então ele tem frases, como eu disse antes, né? O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa tudo o que diz. E ele afirma também que o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. A dúvida é o princípio da sabedoria. E ter muitos amigos, né, não é ter nenhum. Nós temos que pensar sobre essa frase. E aí ele questiona, na verdade, o que é um amigo, né? Ele vai um pouco além. Nunca existiu uma grande inteligência sem um pouco ou uma veia de loucura. Nesse aspecto eu concordo plenamente com ele. A loucura e a inteligência suprema fazem parte, né? Então ele divide o globo terrestre, a vida, né, entre o natural e o violento. E neste meio ele diz então que os próprios corpos dependem da sua matéria, que o constitui. Então ele faz a constituição do próprio ser humano e daquilo tudo que o rodeia, né? E ele defendia a ideia de que a própria Terra deveria estar permeada de pessoas felizes, com o bem-estar, que seria alcançado justamente através do cultivo das virtudes e do equilíbrio entre os dois extremos. O extremo da infelicidade, da felicidade, da maldade e do bem. Então, o equilíbrio seria o ponto guia dele pelo prazer e a felicidade final. Então, as pessoas viviam assim, muitos infelizes e muito felizes demais. E ele dizia que nenhum dos dois, né, está certo. Eu acredito que os dois extremos, né, usa a expressão um jabe de esquerda, um jabe de direita, os dois extremos derrubam o oponente, né? Então, Aristóteles dizia que justamente ele, por centralizar o ser humano, ele tinha até alguns conceitos, que nós vamos falar sobre isso. Ele defendia e até tinha um reconhecimento sobre a escravidão, porque ele dividiu o sistema em castas, né? Então, o conhecimento obtido, né, entre o método de lógica e o que era da antiga Grécia começou a se fundir no meio em que ele vivia. Então, Aristóteles acreditava que educar para a virtude era um modo de educar para viver bem. Ou seja, a educação é tudo. Totalmente certo. Isso queria dizer que, em outras palavras, ter uma vida prazerosa dependia do nível de educação, do nível de conhecimento e cultura que cada indivíduo tinha. Então, para obter a liberdade, um governo, por exemplo, de muitos, seria bom se ele respeitasse a todos os indivíduos separadamente do modelo que era tradicionalmente feito, né? Então ele colocava dessas castas, como nós já vimos antes, né? Nós temos aqueles que dominam por cima, aqueles que defendem o Estado e aqueles que trabalham e os escravos que auxiliam no trabalho. Ele então também depois defendido pelos alemães Georg Hegel e o próprio Karl Marx usaram das palavras dele, por exemplo, assim, Heráclito, por exemplo, copiou uma frase dizendo: nada é permanente exceto a mudança. A frase original é dele. Ser ou não ser, eis a questão, usado em Hamlet, escrito por William Shakespeare. A frase original é dele também. Penso, logo existo, de René Descartes. A frase também originária é dele. Ela só foi repetida séculos e séculos e séculos depois, né? Então, a lógica aristotélica ela é baseada no silogismo, que é um sistema de argumentação baseado em proposições que levam a conclusão.
No momento que nós temos uma conclusão com lógica, para Aristóteles serve. Sem lógica não serve. Não é falar por falar. Aí ele tirou totalmente os sofistas fora. O que ele fez? Ele botou 3 princípios. O princípio da identidade, dizendo o seguinte: A é A. Segundo princípio, da contradição. É impossível que o A não seja A. Veja que, novamente, ele opta só por um. E o princípio do terceiro, que é o excluído, o A sendo um X, o X não pode ser um A. Isso está diretamente ligado ao sistema binário lógico entre 0 e 1. O 0 é 1. A consecução deles é que faz com que nós cheguemos, então, ao que nós temos hoje pelo mundo afora, que trouxe a inteligência artificial, trouxe a computação, trouxe toda a tecnologia que nós temos hoje, né? Então, ou é uma coisa ou é outra. Então, ele tornou-se um antiplatônico bastante conhecido, né? E tomou como seu aprendiz, vamos chamar assim, um jovem chamado Alexandre, né? Que nós vamos falar mais adiante, né? E quem ele deu aula desde a infância, vamos dizer, entrou no liceu, houve um ensinamento muito aperfeiçoado em cima desse jovem imperador macedônio, né? Então, o próprio Aristóteles acreditava que ele era um generalista, né? Então, ele tinha condições de entender o mundo e, por isso, ele pegou justamente o jovem menino Alexandre, filho de um rei, que tomou posse ainda muito jovem, mas muito bem preparado para o mundo das ideias. Tudo que era além da realidade, não somente fantasia. Então, as ideias que ele traz para o mundo são sobre o ilimorfismo, que ele diz que é composto de forma e matéria, que é tudo aquilo que é sensível, né? Forma a própria matéria e experimenta perceber que a intelecção, ou seja, a inteligência, é uma forma de elevar o nível de felicidade e também de conforto dos cidadãos de Atenas. Tá? Ele trouxe a teleologia, que é o estudo dos fins por finalidade. Vejam a lógica novamente aí, né? Imaginem falar em lógica 2.500 anos atrás, né? Uma concepção teleológica era algo assim, não estou falando teológica, é teleológica, né? A tele é a finalidade, os fins por suas finalidades, ou seja, o objetivo traçado, né? Então, ele, além disso, ele teve um conflito com essas inspirações e vejam as demonstrações que ele teve, né? Entre essa forma de pensar e trazendo a matéria modificada como um ponto de sustentáculo para o homem e sua inteligência. Ele tem o ato e a potência que ele determina que a modificação está na ideia do indivíduo através do seu conhecimento. E não somente no ato de potência pela movimentação. Em outras palavras, uma semente que vira árvore, ela vai virar uma mesa e ele diz que a mesa continua sendo uma árvore, só que não mais viva, grudado ao chão, né, mas transformada em algo que é morto, entre aspas, em potencial, mas tem uma utilidade para o ser humano. Então, aqui ele tem o que chama-se de imanência e transcendência. Tá?
a transformação através do psique, da própria alma, o indivíduo forma seres a partir de um sistema que não tem nada a ver com misticismo. Esqueçam desse ponto, né? Aristóteles esquece o misticismo e diz que os diferentes graus da alma, eles vêm a partir da alma vegetativa, tá? Que é o simples fato de viver. Então, quando nós dizemos assim, está em coma vegetativo, é porque ele vive por viver, não tem um objetivo. Aí nós temos a alma sensitiva, que é a capacidade de sentir, de perceber, interagir com os outros e principalmente, ele foi um estudante muito perspicaz com relação aos peixes e animais. E aí ele tem a forma de classificação de uma outra alma, a alma racional, que é justamente a capacidade de sentir, pensar, raciocinar e explicar o que está dizendo através de conceitos e formas que podem ser provadas através do próprio homem, através do próprio ser, com estudo, fundamentado em estudo. Então, o homem racional, ele vive em um aspecto de sociedade política, então aí ele entra em outro aspecto, que é justamente de racionalizar a própria política dentro do que ele chama de uma sociedade ligada ao homem, que falaria, então, eventualmente, a língua de Deus através do estudo, né, do conhecimento, que é a reação da matéria separada em formas, só que com uma alma racional, né? E ele dizia também, é bem controverso isso, que um escravo era necessário para o bom funcionamento da sociedade, porque ele deveria ser o auxiliar do seu amo, ou ser aquele que daria todo o esforço necessário para que o seu chefe reconhecesse que os escravos eram partes da sociedade e mesmo assim, apesar de terem nascido como eventuais nobres, todo aquele que foi derrotado em uma batalha por Atenas transformava-se justamente em um escravo. Então, depois São Tomás de Aquino diz que Aristóteles afirmou que um homem que seja escravo não é outra coisa de um ponto de vista absoluto, ou seja, ele não tem um ponto natural de vista absoluto, em razão da sua utilidade. Portanto, o escravo é útil quando governado por um homem mais prudente do que ele, e melhor e mais útil, porque ele ajuda o próprio escravo a evoluir dentro do seu grau de ignorância. Então, o que ele fala é que os fundamentos que diferencia um escravo, vamos só um pouco para pensar assim, ele não era negativo, ele era considerado positivo. Estranho essa admissão. Então, seria uma honra para o escravo ter um bom patrão, ou um bom amo, se podemos chamar assim, que tivesse posses. Interessante ter posses, ter cultura, e esse não precisar trabalhar. O chefe não trabalharia, os escravos trabalhariam e adquiririam o conhecimento vindo desse amo. Então, os escravos eram necessários, né? E fariam parte de uma casta inferior, a mesma dos trabalhadores, vamos dizer assim, protegidos justamente por um ser acima do seu nível. Então, seria uma divisa ou uma credencial de que é uma grande honra estar sendo o escravo de fulano de tal, que nada faz exceto pensar, ler, contemporizar e ser
o meu chefe, aquele que manda em mim e que me ensina tudo que eu sei. Eu espero que tenham gostado desta introdução sobre Aristóteles. Vejam que ele foi bastante controverso e nós vamos ver as grandes modificações que ele fez nos nossos próximos programas. Espero que fiquem todos bem e até o nosso próximo programa. E o saúdo fazendo o sinal do Fi. E nos despedimos aqui até o próximo programa. Muito obrigado. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Muito obrigado.